Muito bem, começando mais um Resenha Corporativa para você que acompanha a gente aí através do portal R011. E falando em portal, quero aproveitar para você, pedir para você ir lá no portal, porque lá tem notícias, informações, dicas e também, claro, os podcasts, tudo que a gente produz, as entrevistas, você vai ver também lá no portal r011.com.br, ok? E também, claro, pedir para você ir lá no nosso canal e se inscrever no canal para você ser notificado sempre que tiver uma programação, uma entrevista bacana, você vai ser notificado aí também no seu smartphone, no seu computador, enfim. Também, claro, lá no Instagram, portal R011, vai lá para seguir a gente, também para acompanhar todas as entrevistas, bate-papos, enfim, o dia a dia da nossa programação que está lá também no nosso Instagram. E para começar o nosso bate-papo de hoje, vamos falar um pouco sobre hoje, o assunto vai ser sobre móveis planejados. Quem nunca sonhou com aquela casa, aquele apartamento e, claro, a cereja do bolo para deixar do jeito que você sempre sonhou, claro que é a finalização, que é os móveis, né? Deixar do jeito que você sonha, do jeito que você imagina, às vezes pega referência, enfim. Quem tá para falar com a gente aqui é o Antônio e também a Ana. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia para vocês, obrigado por aceitar esse bate-papo para conversar um pouquinho, falar sobre móveis planejados. E o móveis realmente é isso, né? É aquela cereja do bolo que é para completar o sonho da pessoa. Porque o sonho do brasileiro é ter sua casa própria. Correto? Com certeza. E nada melhor do que você chegar na sua casa e estar com aquele ambiente agradável, tanto para você, a hora que você chega daquele dia a dia na correria, quanto também, claro, para receber amigos, família. Sim. O móveis dá essa diferença, não dá? E é uma satisfação também, né? A gente fica feliz e realizado quando a gente termina e vê aqueles móveis tudo prontinho, sabe? Acabamento. Então, a gente fica feliz em ver o cliente feliz. Imagino que é um filho de vocês, é uma produção que vocês fizeram ali, né? E ver no cliente aquela experiência realizada, aquele sonho realizado, acho que é super bacana mesmo essa sensação para quem está do lado de vocês na parte da criação, né? É verdade. Eu costumo falar que móvel, a gente não entrega móveis planejados, a gente entrega sonhos para as pessoas. Sonhos planejados. Verdade. Sonhos planejados. É um sonho de consumo de qualquer pessoa, você comprar seu apartamento, comprar sua casa e poder mobiliar ele, porque tantas pessoas sonham e às vezes não conseguem fazer. Fica comprando em loja, mas móveis planejados é uma coisa assim. Não, é totalmente diferente. Até mesmo porque é durabilidade, né? Sim. A questão, você vai deixar do seu jeito, as cores que você mais gosta, vai tá combinando, né? Essa é uma vantagem, Essa né? é uma vantagem. E principalmente depende o ambiente ainda, né? Porque que nem eu moro em apartamento. Quando a gente comprou o apartamento, o apartamento que eu tô já faz mais de 13 anos. E aí a gente ficou naquela, né? A gente morava em casa na época, né? E fomos pro apartamento. E a gente foi pro apartamento sem levar exatamente nada. A gente resolveu, falou, não, vamos fazer tudo novo, apartamento novo, então vamos colocar tudo novo, vamos colocar tudo planejado. Sim. Exatamente, para poder ficar do jeitinho que a gente tava imaginando, né? E tem outra questão, além de ter essa questão da gente deixar tudo do jeito que a gente quer, mais bonito, aproveitar muito mais Aproveita o espaço, né? Não tem aquele guarda-roupa que tem aquele espaço cheio de tranqueira em cima, vai até o teto, né? Fica super mais bacana. E também a durabilidade, porque eu tô falando aí há 13 anos mais ou menos, né? E a durabilidade que tá os móveis, é claro, tem um ponto ou outro que você tem que dar aquela manutenção. A pia da cozinha, a parte de baixo, o banheiro, porque são coisas que têm umidade no dia a dia. Às vezes, né? Uma dobradiça, uma dobradiça, né? Nesses pontos. Mas se a gente pegar que nem as outras partes, tá intacta, nem parece que tem 13 anos. Porque a durabilidade é muito diferente do que você ir numa loja, não desmerecendo, claro, né? Sim, a gente não tem que desmerecer. Né? Mas a questão, a durabilidade é outra também, não é? É verdade. E sem contar o que você falou de deixar coisas em cima do guarda-roupa, em cima do armário, a gente fica bonito. Aí, esteticamente, você deixa tudo fechado, sem mão, sem nada. Sim, você deixa as coisas lá, mas de uma forma mais organizada, né? Tipo, escondido, o pessoal chega lá, tudo fechadinho, né? Isso é super bacana. Mas antes da gente entrar um pouquinho mais, falar sobre isso, vantagens, enfim, eu quero saber um pouquinho da história dos dois, são um casal que está com a gente aqui. Como que vocês entraram pro ramo de móveis planejado? Eu vou resumir para ser rápido, porque o tempo não dá para contar a história toda do início. Mas assim, eu trabalhava numa empresa de divisórias de escritório, faz divisório de escritório. E eu trabalhava operando máquina.
mas eu fazia bicos por fora de pedreiro. Eu insisti, a empresa sem querer me mandar embora, até que eles negociaram comigo, eu saí. Conseguiu um acordo bacana ali? Consegui um acordo bacana. Só que eu saí para trabalhar de pedreiro, mas a ex-gerente da empresa me achou no Facebook e me chamou para me trabalhar com ela, operando máquinas, trabalhando, prestando serviço para ela, operando máquina. Só que era marcenaria, né? Só que ele era marcenaria de móveis planejados. Foi aí onde eu me achei mesmo, assim, e eu comecei a operar a máquina, mas eu era curioso e nos momentos que eu não estava operando a máquina, eu ia para um dos marceneiros que estava fazendo serviço lá. Você ia já pegando umas ideias, vendo como é que funciona, né? E aí eu fui me interessando e a própria dona da marcenaria começou a comprar ferramentas para mim, pequenas assim. E eu comecei a fazer um serviço, eu fiz uma prateleira em casa e a minha esposa postou na internet. E daí, quando ela postou na internet, uma moça falou para mim que eu ia fazer os móveis dela. Eu falei, mas eu não tenho nem maquinário para trabalhar. Ela falou, não importa, compra feito, você vai fazer. E eu comprei a meia esquadrejadeira. É tanto que eu tenho até foto dela aqui. Bacana. A esquadrejadeira da Makita, aquela pequenininha. Uhum. Eu comprei os materiais e fiz. E algumas peças eu tinha que cortar, outras eu cortava na lixadeira, cortava na tico-tico. Você foi improvisando com o que você tinha ali no momento, né? Era o que eu tenho aqui, eu vou tentar entregar para o cliente o que ele pediu. Fui fazendo com o que tinha. Só que a gente entregou, isso foi no início da pandemia. A gente entregou para ela e daí ela indicou e daí o negócio fluiu. Então a gente teve que de imediato comprar máquinas. Então assim, a gente daí para frente expandiu no mercado. Aí você começou a empreender nesse segmento de móveis planejados. E detalhe, começamos na garagem de casa, né? A gente começou na garagem de casa. Antes eu não trabalhava com ele, no começo ele começou sozinho, só que depois aí eu tive que sair de serviço. Ele sempre falava, você tem que sair, eu preciso de ajuda, sozinho não dá. Aí eu acabei saindo, né, do serviço e fui trabalhar com ele. Estamos até hoje aí dando certo no mercado, graças a Deus. Eu ia perguntar, né, quando ele começou a trabalhar por esse lado, porque geralmente a gente tem a esposa, a gente pergunta qual que é a reação, né, mas aceitou, como é que foi legal, tal, como que foi o aceite para ele sair de um segmento e ir para um outro, e principalmente um segmento dele. Mas nesse caso é diferente, porque ela que é a culpada, ela que postou, ela que deu esse start para você, né, então não tem nem como ela falar nada, né? Não. Não. Assim, ela ainda ficou resistente a sair do trabalho, porque sim, tava porque você tem uma garantia ali, né, geralmente você tem um fixo garantido e você vai para algo mesmo que seja algo lucrativo, né, tudo, mas você ainda fica assim, pô, eu não tenho o meu fixo agora, se vender, produzir, beleza, e se não produzir? Se não produzir, né? Eu tinha esse certo medo, né, tanto que ele falava, eu saía aos poucos, tipo, eu fiquei vindo 3 dias para marcenaria e o resto da semana lá no serviço. Ficava lá, meio a meio. Aí depois eu falei, não dá mais, eu vi mesmo a necessidade que eu tinha que estar lá, né, aí eu saí, hoje eu tô 100% lá com ele, né. Isso que é o bacana, né? Você ter realmente essa parceria, né? E porque assim, quando a gente vai empreender, às vezes a pessoa imagina que empreender é você ter uma ideia e colocar no papel, mas não é só isso. Você se especializa numa área, né? E ela em outra, porque a gente tem a parte administrativa, sim, tem a parte de atendimento ao cliente, tudo isso tem que estar rodando junto para poder, claro, trazer a qualidade que vocês oferecem pro e é uma cliente. Certa dificuldade que a gente, porque a gente começou no cru, né? A gente não era especializada, eu não era especializada na área e nem ele, então a gente foi tipo que no cru, ali conquistando a cada dia, sabe, o conhecimento, e tá dando certo. Isso que é bacana. E como que funcionou assim? Vocês fizeram o primeiro móvel aí para cliente, né? Foi. E aí como que vocês falaram, agora a gente tem que fazer um marketing, porque o primeiro marketing foi assim, foi no escuro. Ela publicou e acharam vocês lá e gostaram. Foi prateleira, nicho, né? Que ele foram coisas pequenas, né? Sim. E quando que chegou aquele primeiro projeto que você entrou assim, uma casa, um apartamento, enfim, e de repente você falou, nossa, e agora? Deu aquele frio na barriga? Porque você pega uma responsabilidade grande, né? Porque quando a gente fala no serviço de vocês, é um serviço que não é um serviço de valor barato. Por quê? Tem mão de obra, tem material que você vai comprar uma chapa de madeira, não é barato, é caro, né? E se você fizer alguma coisa errada ali,
você vai perder aquele material. E o cliente não quer saber, ele tem razão. Se você perder o material, você vai ter que mexer naquilo lá sem mexer no orçamento do cliente. É verdade. Então, dá essa dor de barriga, não dá? Dá, cara. Dá uma dor de barriga. Dessa cliente lá mesmo, a gente sabia que ela confiava na gente. Mas em seguida ela indicou para a gente fazer um apartamento em Suzano. E desse apartamento a gente fez lá. E a irmã, essa cliente tinha um irmão que comprou um apartamento de alto padrão. Então, assim, a gente fez todo o apartamento dele, móveis de alto padrão que a gente nunca tinha feito. Esse foi um choque, divisor, sabe? Né? Um divisor de água na vida da gente. Então, assim, a gente fez, mas por causa da confiança do cliente, a gente entregou. O melhor de tudo foi que ele falou assim, cara, você não sabia nem desenhar no papel, como que você faz isso aqui, cara? Você me surpreendeu. É vontade de fazer, não adianta. Às vezes você está lá por vontade de fazer o trabalho, você não está lá por vontade de receber apenas o valor do dinheiro. Porque quando a pessoa ela vai prestar um serviço pensando no dinheiro que vai entrar, ela não vai estar preocupada em questão de qualidade. Né? Eu vou comprar o material aqui, eu vou comprar até o material mais barato para poder lucrar mais, né? Sim. E aí isso não vai ser duradouro, ela não vai ficar no mercado um ano, né? Porque móveis planejados é aquilo que a gente falou, uma questão de confiança, né? Geralmente a pessoa ela vai pesquisar referência, Sim. ela vai pesquisar no Instagram, né? Sim. Então você tem que ter mesmo esse olhar aí, é você fazer pela vontade de fazer o trabalho. Igual a Ana falou também, a vontade de ver o cliente satisfeito, feliz no final desse processo. Então, isso provavelmente é o que mantém a empresa no segmento de vocês no mercado, né? É verdade, é muito satisfatório você terminar ali uma obra, você vê ali tudo bonitinho, tudo aconchegante, e o cliente chegar para você e falar assim, você entregou além do que eu imaginava, sabe? É muito gratificante isso, não tem preço. Eu falo sempre pro Antônio, não é o que a gente ganha, é ver a felicidade do cliente, né? Isso é muito importante pra gente. E você falou entregar mais do que a gente imaginava, porque é diferente do que a gente, vamos supor, eu quero comprar um guarda-roupa, eu vou lá numa loja, tem 6, 7, 8, 10 modelos, eu vejo o modelo, gostei, vou levar isso aqui para casa. Isso é uma questão. Agora, quando a gente vai fazer o planejado, você não tem essa referência 100% do cliente, ele vai te dar uma ideia. Então, vocês precisam de tentar ler a mente do cliente. É verdade. Tentar ver tem todo esse processo. Tem todo esse processo, né? Tentar ver o que ele gosta, tentar ver o que vai combinar com aquele espaço, porque às vezes o que ele gosta talvez não encaixe legal ali. Tem a questão do design, né? De ver o que vai combinar. A questão do design. Então, esse é um desafio que entra a questão da criatividade, não é? Sim. Com certeza, porque você vai em muitos clientes, quando você não está trabalhando com projeto, você vai em muitos clientes que você chega lá, o cliente não sabe o que quer. Ele não sabe, então, né? você tem que criar aquilo na cabeça dele, o que vai combinar. Porque às vezes ele viu um móvel na internet, mas o móvel de internet não vai caber, não é o que está ali para caber naquele ambiente. E a gente tem que criar na cabeça dele o que vai dar certo e ficar legal para ele utilizar no dia a dia. E ficar contente, ver aquilo ali, ficar alegre por ver aquilo ali todos os dias na casa dele. Uma coisa que eu ia perguntar para vocês, como que vocês fazem para lidar com prazo? Porque prazo é um negócio complicado, em vários segmentos. E em móveis planejados, a gente sabe que tem profissionais e profissionais, né? Eu mesmo, uma vez a gente foi fazer para agência uma ilha, para o pessoal, uma mesa, né, lá redonda, na verdade ela era quadrada, tudo, era até bacaninha. Encontrei o modelo na internet e passei para um profissional para fazer para mim. O prazo, 30 dias. Beleza, 30 dias, fazer a mesa e tal. A gente foi uns 4, 5 meses. Ainda entregou, faltando gaveta. Depois eu volto para pôr, tal, e a mesa destruiu, foi embora, não sei onde eu dei o fim na mesa e até hoje nunca foi finalizado. Então a gente vê profissionais que não tem essa questão, tanto com prazo e qualidade, que vai entregar uma mesa sem as gavetas, né? E aí eu até desapeguei e falei, não vou nem questionar mais, porque não vai vir finalizar. Então como que vocês fazem para conseguir um trabalho bacana, de qualidade, e conseguir manter um prazo? Olha, eu sei que cada profissional tem uma maneira de trabalhar. Eu trabalho de uma maneira para não deixar o cliente insatisfeito.
porque eu acho que não tem coisa pior do que você estar insatisfeito com uma coisa que você tem uma expectativa e não é alcançada aquela expectativa. Eu só pego um serviço quando eu consigo entregar naquele prazo. Se eu não conseguir, eu prefiro não pegar o serviço de que deixar o cliente insatisfeito. Deixa claro, né? Tipo, claro. Tantos dias úteis a gente entrega isso. Se o cliente, aí fica a opção do cliente. Se você quiser, né, a gente faz, mas se você concordar com esse prazo, né? Uhum. Porque assim, tem profissionais que a gente percebe, né, que não é o caso de vocês, mas tem profissionais que eles vão muito por projetos. Às vezes eu chego lá, eu quero fazer uma mesa igual essa daqui. É X. Com quantos dias fica pronto? Isso aqui vai ficar pronto em uma semana. E de repente, eu falo porque eu já passei por isso fazendo orçamento, aí de repente chega uma outra pessoa, eu quero imobiliar minha casa inteira. É 80 mil reais, 50 mil reais. Aí o cara acaba deixando o seu lá no cantinho e vai começar a agilizar o do outro, porque sabe que vai te dar mais lucro, que lá vai dar mais lucro, né? E isso que a pessoa ela tem que também estar atenta nisso, né? Para saber se realmente o prazo que o profissional está passando, se vai realmente bater, né? Então tem que ter um contrato, uma coisa bem bacana. Qual dica que você dá para quem vai procurar um orçamento? O que ela deve analisar no profissional? Olha, por experiência própria, eu acho que o profissional, quando ele vai fazer um serviço, ele não tem que olhar o valor que está no que ele está orçando, mas ele olhar o que ele já tem na frente para entregar. Porque se você vai olhar o valor, você vai deixar aqueles menor para trás. É o famoso crescer o olho, né? Então, você tem que olhar o que você já tem na frente para entregar, o que você já tem que prometer, o que você prometeu para entregar. Porque eu acho que a palavra sua tem que valer mais que um papel escrito. Entendeu? Então, assim, eu acho que você não tem que olhar para o volume do valor. Você tem que olhar o que você já tem para você cumprir com o seu compromisso com o cliente. Com prazo. Deixar o cliente contente no que você está entregando. Porque cabe o prazo que você deu, a qualidade dos móveis, não adianta você fazer correndo e sair mal feito. Você tem que fazer entregar aquilo que você prometeu para o cliente. E fora que isso, a pessoa lá faz uma vez, ela vira uma bola de neve, né? De repente ela vai ver, tem serviço de 6 meses parado. Exatamente. Né? E ainda às vezes... Cobrança, porque fica chato, né? Cobrança, e às vezes geralmente o pessoal pede, que eu também acho certo, pegar um sinal, porque você tem todo o material, né? Geralmente pega aí 50%, eu não sei como é que é negociado, mas enfim. E aí a pessoa vai lá, é o sonho dela, o apartamento, a casa já está pronta, ela já investiu uma parte ali, que é uma garantia, que é o sinal que ela pagou na negociação, e de repente o profissional vai enrolando para entregar. Isso porque você está mexendo com o sonho da pessoa, né? Não é apenas um móvel que você está entregando, não é apenas uma mesa, uma cadeira. Você está entregando, às vezes, muitas vezes é um sonho completo dela. Sonho. Porque ela quer sentar, ela quer olhar assim e falar, nossa, isso aqui é meu, isso aqui é minha conquista, isso aqui está do jeito que eu quero. Chegar em casa e realmente ter esse conforto, né? Porque nada melhor do que a gente chegar na nossa casa, deitar, olhar assim e falar, nossa, agora eu vou descansar. Verdade. E tá num ambiente ali totalmente do jeito que você gostaria, né? Do jeito que você planejou, isso não tem preço. É muito bom, né? Não tem preço. E as vantagens do móvel planejado é isso, de você escolher exatamente como você quer. Numa loja você não consegue fazer isso. Você chegar numa loja convencional, você escolher lá do jeito que você sonhou, do jeito que você quer. Porque existe... A diferença do móveis planejado e do convencional é os detalhes. Você conseguir escolher exatamente a cor que você deseja. É o espaço que você vai aproveitar, né? Cada milímetro é aproveitado no móvel planejado. E o convencional não. Você comprou aquele tamanho, às vezes maior do que a sua parede. E nunca vai ficar igualzinho como você sonhou, né? Sim, No mercado tradicional tem coisa bonita de qualidade, né? Porém, não é do jeito que você planejou. Isso é verdade, qualidade tem, mas a maioria das vezes você não vai achar... Você tem que adaptar, não é o móvel que vai se adaptar com a sua necessidade. É verdade. Bom, Antoniana, obrigado por aceitar esse convite. Foi super bacana esse bate-papo. Tenho certeza que o pessoal gostou. Mas antes, quero aproveitar para vocês passar a rede social, como é que o pessoal faz para encontrar vocês. Pode ficar à vontade. O Instagram é MC Marcenaria Campos, Facebook também, né? E o Zap é 11 985 05 06 17. Perfeito.
Obrigado mais uma vez e parabéns aí pelo projeto, parabéns pela história de vocês, que é uma história que a gente vê que você viu uma oportunidade mesmo sem ter o conhecimento e aí falou, não, vamos lá. A esposa vem, veste a camisa e monta esse projeto junto e está aí 5 anos fazendo sucesso, vários clientes felizes, tem que venha muitos por aí com certeza. Amém. E Amém. Parabéns, porque a indicação no segmento de vocês é a melhor propaganda que tem, verdade. Não adianta, né? Inclusive, só um ponto que eu queria citar, é uma parceria que a gente conseguiu fazer com o rapaz do Mármores, Gil Mármores, então isso gerou muitos clientes pra gente. Valoriza, porque valoriza. Porque a gente indica ele indica a gente, sabe? É uma parceria que deu super certo. Porque aí você tem essa parceria, esse conjunto, a pessoa ela vai contratar sem ter dor de cabeça, né? Porque, porque às vezes quando você não tem esse conjunto, essa liga de profissionais, né? Sempre vai ter aquele que vai falar, mas eu não finalizei porque o cara do mármore ainda não fez isso. Aí o do outro lado, eu não finalizei porque o pessoal do móveis ainda falta colar um negócio aqui, né? Então, quando tem essa parceria, esses trabalhos unidos juntos, isso aí com certeza é mais um benefício ainda mais pro cliente, né? Sim. Verdade. Obrigado mais uma vez a participação de vocês aí, tá ok? Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigada. Eu quero também agradecer você, muito obrigado por acompanhar esse bate-papo de hoje, foi super bacana, falamos sobre o mundo aí dos móveis planejado com o Antônio e também a Ana, e eu quero aproveitar e pedir para você ir lá no nosso Instagram, portal R011, e também, claro, se inscrever no nosso canal, tá aparecendo o sininho aí embaixo, para você ouvir esse sininho quando você for notificado por uma programação, uma entrevista nova com a gente aqui na nossa programação, ok? Forte abraço e até o próximo Resenha Corporativa.